semana passada, retrasada, eu li todo o capítulo com os irmãos, mas nós ainda estamos no versículo 1 e na metade do versículo 2, e eu consegui, né, na minha primeira mensagem, chegar à metade do versículo 1. Então, hoje eu tento, né, completar a primeira metade do versículo 1 e a metade do versículo 2. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá, nós vamos estar aprendendo, então, com esses versículos. Na última semana, né, como eu disse para os irmãos, nós vimos, então, que Jesus, ele tem autoridade, ele foi ungido, ele foi, né, autorizado, outorgado autoridade sobre a vida dele, através do Espírito Santo de Deus, para que ele, então, trouxesse essa boa mensagem, para que ele espalhasse essa notícia, para que ele cumprisse o seu ministério, para que ele cumprisse a sua missão. Nós vimos também que ele, né, ele tem todos os requisitos desta pessoa, né, que pode trazer a solução para os nossos pecados, porque ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Nós vimos isso também, nós vimos isso, né, que na sua autoridade, na sua unção, né, unção era feita para profetas, unção era feita sobre sacerdotes e unção era feita sobre reis. E Jesus é exatamente os três, ele cumpre os três papéis, por isso ele é ungido pelo Espírito Santo de Deus, que é a marca que distingue a nova aliança da velha aliança. Na velha aliança o Espírito Santo trabalhava, mas ele não era a marca, ele não era o sinal. O sinal da velha aliança era a circuncisão masculina. Era esse o sinal da velha aliança. Na nova aliança, o homem não tem que se marcar no corpo. Na nova aliança, a marca é espiritual. E Paulo ele usa a expressão da circuncisão do coração. Se bem que não é o nosso coração que é circuncidado. A circuncisão, ela significa a presença, a morada, a vida do Espírito Santo de Deus em nós. Então, o Espírito Santo é a marca, é o selo da promessa da nova aliança, que Deus estava prometendo que viria. Ele estava anunciando que Jesus ele daria início a esse novo tempo, a essa nova aliança. E a gente viu que, né, o livro de Isaías é um livro muito rico, que a gente vem estudando já há muito tempo aqui na nossa igreja, né, já há alguns anos nós estamos aprendendo com o livro de Isaías, e agora a gente está começando a conectar os pontos para que a gente entenda toda a mensagem do livro, que é um livro evangelístico, que na verdade a gente nem deveria chamar de livro. Eu, pessoalmente, né, preferiria chamar, né, o livro de Isaías de Evangelho de Isaías, porque é um livro, né, evangelista, é um livro que conta a história de Jesus Cristo, que conta a mensagem de Jesus Cristo. É um evangelho no Velho Testamento. E nós vimos isso também, e a gente vem ligando os pontos. E hoje nós vamos continuar ligando os pontos, vendo então, né, já que a gente viu quem é Jesus, o que ele faz, a sua autoridade, né, a sua mensagem, hoje nós vamos ver então qual é a sua missão na primeira vinda. Na primeira vinda. Foi por isso que eu li até a metade do versículo 2. Por quê? Porque a partir da segunda metade do versículo 2, que nós vamos, se Deus quiser, na próxima semana ver, né, se assim ele permitir, nós vamos ver que a partir da segunda parte do versículo 2, Deus está revelando a missão de Jesus Cristo na segunda vinda. Então agora nós vamos aprender sobre a primeira vinda. A segunda vinda ainda não aconteceu, ela vai acontecer. E pelos sinais que estamos vivendo, parece que não está muito distante, né? Se Deus quiser, nós não estaremos aqui para ver, né? Nós estaremos com Ele aqui vivendo ela, né? Porque a igreja será arrebatada. Então hoje nós vamos, né, começar a ver um pouco mais dessa realidade da missão de Jesus Cristo. Uma das coisas que eu frisei aqui na minha última mensagem, né, no início desse capítulo, foi falar para os irmãos que não existe neutralidade. Que quando o evangelho é pregado, as pessoas não podem ficar neutras. A verdade é que ninguém fica neutro, mesmo que ela se declare neutra, mesmo que ela se declare que nada daquilo importa, que aquilo não faz diferença nenhuma na vida dela, e parece que ela está neutra, mas na verdade essa atitude já demonstra uma parcialidade e não uma neutralidade.
né, diante do Evangelho, só há duas respostas: crer, ou o que a gente chama de aceitar, né? A gente diz para as pessoas, você precisa aceitar Cristo. O que é aceitar a Cristo? É crer em Jesus Cristo. Né? Aceitar Cristo não é falar assim, pode entrar na minha casa. Quem escolhe primeiro não é você, é Ele. Se Ele quiser, Ele entra na sua casa e ainda te põe para fora. Né? Porque Ele é toda autoridade, Ele é Senhor, Ele é Rei. Né? Mas tudo bem, a gente usa esse vocabulário. Então, aceitar a Cristo é crer em Cristo. E essa é uma das reações que a gente pode ter diante da mensagem de Jesus Cristo. A outra reação é rejeitar, é não crer. Não há neutralidade. O próprio Jesus anuncia isso. Só há dois caminhos. Um que conduz à salvação, um que te leva ao seu Criador, ao Pai, e outro que te leva à condenação eterna. Não tem um caminho do meio, não tem neutralidade. Então não há neutralidade. Abre comigo em Mateus capítulo 12. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz. Ele deixa bem claro que não há neutralidade. Olha só o que ele diz. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez diante da Tua igreja e peço, Deus Pai, que o Senhor traga o Espírito Santo de Deus a cada um de nós, para que, Senhor, pelo Espírito nós venhamos ouvir a Tua voz, para que pela Tua palavra, Senhor, nossos corações contritos e quebrantados venham a crer em Ti, Deus Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que aqui estão, aqueles que me assistem, Senhor, para que eles possam receber esta graça maravilhosa, Senhor, que é, Senhor, a fé em nossos corações, para crermos que Jesus é o nosso Senhor, para que creiam que Jesus é o nosso Deus, para que haja então salvação, Senhor. Por isso, Senhor, Pai querido, ajude-nos, Senhor, nesta manhã, para que sejamos fiéis ao texto que estaremos aprendendo aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a Tua igreja com a inteligência, com a sabedoria, com a coragem para viver aquilo que aprendem neste lugar. Tudo isso seja para o louvor, a honra, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente começa aqui vendo em Mateus 12:30 que o próprio Jesus diz que não há neutralidade, não tem jeito de ficar em cima do muro. Né? Ou a gente é com Cristo ou a gente é anticristo, é contra Cristo. A palavra anticristo, né? A gente muitas vezes refere apenas a uma pessoa, a pessoa de Satanás, né? Que vai se levantar para lutar contra Cristo. A palavra anti significa contra, é quem está contra. E é por isso que lá na primeira carta de João, né? Quando João ele escreve essa carta à sua igreja, ele diz que o espírito de anticristo já está no mundo. Ele não estava querendo dizer que o anticristo já estava andando em espírito aqui no nosso meio. Não. O que ele está querendo dizer com isso, que o espírito de anticristo já está no nosso meio? É isso, já existe muita gente que rejeitou a mensagem do evangelho, que se tornou contrário, anticristo. Essa é a situação. E aqui está dizendo que quem não ajunta comigo, espalha. Aliás, esse versículo aqui, quando eu me converti, ele gerou uma mudança muito grande na minha vida. Né? Eu ainda, no princípio, porque isso acontece com toda pessoa que se converte. No princípio, né, a gente se converte, a gente crê, mas a gente não se torna uma pessoa, né, santa, perfeita, sem erros e sem hábitos que, né, a gente não tinha antes. Né? Muitas vezes a gente passa realmente por uma santificação, por uma lavagem. Sou santo por causa de Jesus Cristo, mas ainda preciso trabalhar minha santidade, preciso crescer, preciso deixar alguns hábitos que eu tinha na minha vida, que não eram corretos, que não estavam de acordo com as coisas de Deus. E tinha alguns hábitos que eu ainda carregava comigo, né, um tempo depois da minha conversão, que alguns dos meus irmãos que estavam perto de mim, eles começavam a observar e dizer, e às vezes eles me alertavam, eles falavam, olha Max, né, o cristão ele não deve agir dessa maneira, não deve falar dessa maneira, não deve fazer esse tipo de coisa. Nós como cristãos, nós devemos buscar santidade, nós precisamos tomar decisões. E eu tinha uma situação na minha vida
em que eu lutava muito, assim, eu achava que eu não estava fazendo nada de errado, né? Não tinha, não afetava ninguém, que não ia contra Deus e tudo. E um rapaz, um dia, ele falou assim, olha, eu não entendo muito, senão que ele também não era uma pessoa assim, muito experiente, era também, vamos dizer assim, um recém, né, convertido, se ele é convertido, não sei. Ele disse para mim, olha, uma coisa, eu não sei te explicar muito, mas uma coisa eu entendi na Bíblia, que se o que você está fazendo não ajuda a ajuntar para Jesus Cristo, está espalhando. É o que você quer? Ele falou desse jeito comigo. O que você vai fazer? Né? Vai ajuntar ou vai espalhar? Aí ele me levou a pensar. E eu falei, é verdade. Não vai fazer eu juntar nada para Cristo. Então agora eu sei o que eu tenho que fazer. Porque quem com ele não ajunta, espalha. Então, às vezes é assim, querido. Às vezes nós temos coisas que talvez... Não estou falando de roubar, de adulterar, de praticar, né, sexo antes do casamento. Essas coisas que são óbvias. Porque tem coisas que não são óbvias. E às vezes, por si só, nem pecados são. Mas não ajuda a juntar. E quem não vive para juntar, vive para espalhar. E é isso que nós devemos ter em mente. É essa seleção, é essa diferença. Jesus está dizendo, quem não é comigo é contra mim. Por que eu estou falando isso? Vamos nos lembrar, né, do problema da nação de Israel aqui, que Isaías está descrevendo aqui. Porque o problema de Israel não era só de Israel. O problema de Israel é o problema da humanidade. O que acontecia em Israel é o que acontece todos os dias no mundo inteiro, em todos os países e em todos os lares, inclusive na minha casa. Abre comigo Isaías capítulo 1. Então vamos começar, né, a costurar os pontinhos de novo. Nós paramos, semana atrasada, nós vamos começar a emendar mais pontinhos no livro de Isaías para a gente entender tudo aqui. A gente vai ver aqui, né, que Isaías está descrevendo aqui que havia na nação de Israel um pecado generalizado. Né? E olha que essa era a nação escolhida de Deus, Israel. E Deus, então, está dizendo para a sua nação, o seu povo escolhido, que havia a necessidade deles se arrependerem, deles pedirem perdão. Por isso a mensagem do Evangelho é a mensagem que leva as pessoas a ter consciência do seu pecado para que elas possam se arrepender e pedir perdão a Deus. Olha só, Isaías capítulo 1, versículo 18. Lê comigo lá para você entender isso. Olha só o que ele diz lá. Venham, vamos raciocinar juntos. Né? O que ele está dizendo? Vamos pensar, vamos meditar, vamos avaliar juntos. É interessante aqui, olha só, diz o Senhor, o próprio Deus chamou o seu povo e falou assim, olha, não é uma coisa que eu quero que vocês façam sozinhos, vamos fazer junto, vamos tirar um tempo junto para que a gente medite, para que a gente pense, para que a gente raciocine. Venham, vamos raciocinar juntos, diz o Senhor. Olha o que ele diz. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou seja, ele está mostrando a realidade. Pecado é pecado. Por que ele chama de vermelho escarlate? Porque pecado reflete o sangue. O sangue é o que representa a vida. Mas se ele está fora do corpo e o seu corpo não tem sangue, você está o quê? Morto. Morto. Então ele está mostrando isso, olha, o pecado mata, o pecado tira a vida. Ele continua dizendo no versículo 18, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. Você vê que já logo no princípio, Isaías começa a alertar o povo de Deus que estava andando no pecado, de que a única maneira deles escaparem da morte era se arrependendo e pedindo perdão a Deus. Sem arrependimento e perdão, não haveria vida.
Então aqui ele mostra que há uma mancha, há uma impureza, o pecado ele mancha, o pecado ele nos torna impuro. E não tem como a gente apagar. A única pessoa que pode lidar, né, eficazmente com o nosso problema do pecado é o próprio Deus. O homem tentava, o homem oferecia sacrifícios, o homem fazia sacrifícios, o homem dava oferta, o homem construía religiões, o homem fazia dedicações, faziam músicas, adorações, eles faziam muitas coisas, construíam igrejas, construíam templos, eles faziam adoração, todas estas coisas na tentativa de quê? De remover a mancha da sua vida. E Deus está dizendo, nada disso pode remover a sua mancha. Aliás, tem muito crente que não sabe disso, pensa que sim. Ele pensa que a mancha do seu pecado pode ser removida porque ele vai na igreja. E na igreja não remove a mancha do pecado. Tem muito crente que acha, porque se ele cantar louvores, adorar a Deus e der o dízimo, a mancha do pecado dele pode ser removida. Mas esse tipo de sabão não lava essa mancha. A gente pensa que sendo caridoso, levando comida para os pobres, água, é maravilhoso, são coisas maravilhosas que a gente pode fazer ao Senhor, que tudo isso vai limpar a nossa mancha. Mas, de novo, esse sabão também não remove essa mancha. Só tem uma maneira de a mancha ser removida. Era através da vida do próprio Deus, Jesus Cristo. E essa é a mensagem que Isaías está dizendo agora, que Jesus viria trazer. Ele mesmo, o próprio Deus, ele viria trazer a mensagem, mas ele não ia só trazer a mensagem, ele é a própria mensagem. Ele viria remover o pecado da humanidade. Você está em Isaías? Vai no capítulo 7. Vamos continuar costurando os pontos. É por isso que a Bíblia diz que nós precisávamos de um advogado, de um mediador, de alguém que pudesse intervir entre a gente e o Deus Pai, o nosso Criador. E esse agente, esse mediador, esse advogado, ele tinha que ter uma característica própria. Ele tinha que ser Deus e, ao mesmo tempo, ele tinha que ser homem. Ele tinha que ser humano e ser Deus. E não existe nenhum ser humano Deus. E até então não existia nenhum Deus ser humano. Olha só que Isaías capítulo 7, versículo 14 diz. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Tem alguém aqui precisando de um sinal aí na sua vida? Às vezes a gente fica assim querendo ver um sinal na vida, né? A gente faz algumas orações, tem alguns pedidos, situações que a gente passa e fala, ai Senhor, eu estou precisando de um sinal, presta atenção, tem um aqui para você. Está aqui. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Olha só, o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A palavra Emanuel, o nome Emanuel, mostra que um homem, Deus, estaria conosco. El, para quem não sabe, a palavra El, em hebraico, é Deus. A gente tem várias palavras. El, aí tem El Shaddai, Elohim. El é Deus, ou Yahweh, Jeová, também é a palavra Deus, El. Né? E Emanu é Deus junto ou conosco, junto da gente, Deus presente. Mas olha só, ele ia nascer do ventre de uma mulher. Ou seja, Deus viria em forma humana. Esse sinal, ele é impressionante, porque nunca ninguém havia visto um Deus homem. Não existia, nunca apareceu, nunca aconteceu. Mas ele não era só impressionante, ele era também extremamente importante. Deixa o livro de Isaías marcado aqui. Vai lá em João comigo agora, no Evangelho de João, capítulo 1. E aí você marca João também. É assim. A ovelha do pastor Max tem que ter uns 3 marcadores na Bíblia, tá bom? Que ajuda você a ir voltar rápido. Né? Deixa um é Isaías e vai lá em outro João. Nós vamos ficar agora vai e vem. Isaías e João. João capítulo 1. João capítulo 1.
Eu paro, espero, porque eu quero que vocês aprendam, acompanhem. João capítulo 1, versículo 14. Olha só. Lembra, Isaías acabou de dizer que nós teríamos um sinal da parte de Deus. E a gente vai ver então que esse sinal agora se cumpre no tempo devido, e João, ele relata o cumprimento desse sinal. Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do único Filho, o único gerado, o unigênito do Pai. Foi o único que Deus fez, foi o único que Deus gerou. O único Filho que Deus tem é Jesus Cristo, ele não tem mais de um. Ah não, pastor, mas eu sou filho de Deus. Se você for adotado. Porque essa é a mensagem de Jesus Cristo. Que ele, o Filho, veio trazer uma mensagem e avisar ao mundo que o Pai está com as portas abertas para adotar todos aqueles filhos que vão se tornar filhos pela fé em Cristo Jesus. Porque filho, Deus só fez um. Jesus. Ele é único. Porque filho é aquele que é gerado. E é por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados, receber a vida do Espírito Santo de seu, para que você seja regenerado em Cristo Jesus para a família de Deus. Porque a criatura, o que nós somos, um dia vai se extinguir. Tudo que Deus fez, tudo que foi criado, um dia vai deixar de existir. Tem tempo de validade, Deus disse isso. E Ele disse que um dia Ele vai fazer tudo novo, um mundo novo, uma época nova, com árvores novas, acredito que até animais novos. A única coisa que não vai ser novo, no novo mundo, no novo céu, na nova terra, vão ser os filhos. Porque os filhos são gerados em Cristo Jesus. Por isso, querido, hoje é o dia, a hora é agora. Não deixe para amanhã. Se você sabe que você é um pecador, hoje você precisa se arrepender do seu pecado, confessar ele diante de Deus, pedir perdão para que Ele salve a sua alma, para que você viva na eternidade com Deus, porque senão você vai passar uma eternidade em condenação, em choro, em dor e ranger de dentes. Então a gente vai vendo aqui que Deus ele só tem uma solução, né, para o problema do pecado, um problema, aliás, devastador. A única solução aqui que se aplicava para os judeus também, e também agora para os gentios e para todas as pessoas do mundo, é o quê? É Jesus Cristo. Deixa marcado aí, João, volta comigo em Isaías, vamos lá no capítulo 9. Isaías 9. Versículo 2, ele diz assim: o povo que anda nas trevas verá uma grande luz, sobre os que habitam na terra das trevas resplandecerá a luz. Então olha só, no capítulo 7, ele anuncia que um homem Deus chegaria, e esse homem agora no capítulo 9 é anunciado que ele é a luz para o mundo, ele é o que resplandece sobre o mundo. Volta comigo lá em João capítulo 1 de novo. Você deixou marcado, volta lá em João capítulo 1. Olha só, versículo 9 a 12. Vocês vão ficar bom na Bíblia hoje. João 1, de 9 a 12, ele diz assim, a saber, olha só, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Não é exatamente o que Isaías tinha falado que ia acontecer? Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Lembra que Isaías também já tinha falado isso? Que os israelitas iam ficar com inveja, Jesus ia vir, eles iam rejeitar? Está aqui, ele está dizendo, ele veio, mas eles não receberam. Eles não aceitaram, versículo 12. Mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem é que é filho de Deus? Quem é que é filho de Deus? Olha o versículo 12. Aos que creem em seu nome. E aí a gente diz, né? O brasileiro, então, não sei, né? No Salvador, não sei se hablam assim também. Depois né, você pode me dizer se é verdade. Eu não sei se Honduras também. Mas o brasileiro, ele tem mania de dizer assim, quando acontece alguma coisa, uma situação, aí a pessoa fala assim, eu também sou filho de Deus. Já viu essa expressão? Lá, se habla assim também? Eu também sou filho de Deus. Deus está dizendo que os seus filhos são os que creem. Querido, quando você ouvir uma pessoa que não é crente falar para você que também é filho de Deus, é a sua maior oportunidade de pregar o evangelho para ela. Você fala assim, interessante o que você falou, queria te explicar uma coisa. Você sabia que você não é filho de Deus? Não, você também não é filho de Deus. Porque Deus não nos gerou, Deus nos criou, nós somos criatura de Deus, criados por Deus. Filho, Deus só tem um. Porque filho é aquele que é gerado. Nós não fomos gerados, nós somos criados. Nós somos... Gerou um. O nome dele é Jesus Cristo. E ele enviou o seu Filho ao mundo para pregar uma mensagem, para chamar o pecador ao arrependimento, para que então você seja regenerado. Para que então você se torne filho de Deus. Você quer ser filho de Deus? Crê em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e receba o perdão de Jesus. É assim. Não perca a oportunidade. Alguém dizer para você assim, também sou filho de Deus. Prega. Aproveita o gancho. Não perde a oportunidade. É assim, olha só, é o que João está dizendo. Então, olha só, o que ele está dizendo? O que Isaías estava anunciando? Que Jesus, ele é a solução para o pecado do mundo. Ele é a luz, o Messias, o servo, que há muito era esperado. Aquele que João Batista, né, anunciou, né, como testemunho, porque era João aqui que estava anunciando, né, e João Batista que estava ali batizando Jesus Cristo, aqui nesse capítulo, né, que ele é a luz do mundo, que ele seria encarnado, que ele viria e nasceria como um pequeno bebê, que nasceu lá dentro, né, de um lugar de criar animais, na cidade de Belém. Porque ele é o pão da vida. Para quem não sabe, Belém significa casa do pão. Aonde se faz pão, querido? Na padaria. Padaria faz pão. Padaria é a casa do pão. E o pão da vida, ele veio da onde? Da padaria de Belém. Da casa do pão. Ele é o pão da vida. Você acha que essas coisas estão à toa na Bíblia, por acaso? Não tem nada por acaso na Bíblia. Ele é o pão da vida. Ele é a solução. Olha aí Isaías, capítulo 9 de novo. Volta lá no capítulo 9. Vamos lá. Versículos 6 e 7. Estamos costurando, emendando os pontos todos. Olha só, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre ele, e os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu governo e a paz não terão fim. Ele se estabelecerá sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E ele fez. E ele fez. Vamos continuar na segunda metade do versículo 1. Então, agora acabei minha introdução, nós vamos entrar na mensagem. Segunda metade do versículo 1. Nós vamos começar a ver, então,
qual é a missão de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Olha só, versículos 1, na terceira parte, eu dividi em 4 partes, ele diz assim: enviou-me a curar os quebrantados de coração. A primeira missão de Jesus Cristo descrita aqui é a de curar. Jesus tem a missão de trazer a cura. Vai em Isaías capítulo 42. Vamos continuar emendando os pontinhos. Isaías 42. Hoje nós vamos descolar as páginas todas da Bíblia, né? Isaías 42, versículo 6. A segunda parte do versículo 6, ele diz assim: eu te designarei como aliança para o povo, como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os presos das prisões e os que vivem em trevas do cárcere. Olha só, Deus já havia anunciado que o ministério do seu Filho, o ministério do seu servo, o ministério de Jesus era curar as feridas, era sarar as feridas. E aqui a gente percebe no capítulo 42, é que o alcance, ele é grande, não tem ferida, não tem tipo de machucado, não tem tipo de problema que você possa ter vivido, não tem um tipo de pecado que não possa ser resolvido. Jesus, ele pode fazer tudo, ele pode curar as feridas mais profundas do coração, porque Jesus, ele cura. Aliás, Jesus, ele não apenas cura, Jesus é cura. Entenda uma coisa, tudo que Deus faz, ele não apenas faz, ele é. Deus ama, e a Bíblia diz, Deus é amor. Ele cura, mas ele é a cura. Ele provê, mas ele é o provedor. Ele sim santifica, mas ele é santo. Ele é assim. Ele cura o coração quebrado pela culpa. A culpa nos corrói, querido. Culpa é uma coisa terrível na vida de uma pessoa. A culpa, ela nos esmaga. Quem vive com culpa, porque quem tem um pouco de noção, um pouco de consciência, quem ainda tem algum resquício de moral na sua mente, ou aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus habitando nela, quando ela peca, ela se sente triste, porque isso é o que acontece. A culpa pesa, a gente não fica tranquilo, a gente não dorme tranquilo, a gente não esquece. Não, aquilo fica matutando, e isso traz feridas, isso abre feridas. Lá em Salmos, se você quiser pode ir lá, eu não vou ficar esperando você, Salmo 147, versículo 3, ele diz assim: ele cura os que têm o coração partido e trata as suas feridas. Jesus, ele cura. Se você tem um coração ferido, se você tem mágoa no seu coração, se você tem ódio no seu coração, se você um dia foi traído, se você um dia foi machucado, se você foi decepcionado, isso causa feridas, isso entra no nosso coração, isso muitas vezes pode impedir que a gente viva a plenitude de vida que Deus tem para a gente, aqui, agora e na eternidade. Eu quero dizer para você que você precisa de Jesus Cristo, porque Jesus, ele entra e cura corações feridos. O psicólogo não vai resolver esse problema. O psicólogo pode até te ajudar em algumas áreas da sua vida, mas ele não vai resolver o problema do seu coração. O problema do coração humilde só pode ser resolvido por Jesus Cristo. E olha, o problema é tão profundo que precisa acontecer um transplante de coração. Porque ele disse que o coração do homem é enganoso. É enganoso. É por isso que nós precisamos receber um novo coração. E aí a gente canta, né? Que a gente quer um novo coração igual ao teu. O meu mestre. Porque não adianta ter o coração igual de outra pessoa. Porque o coração de outra pessoa, o coração do teu pastor, o coração do teu marido, o coração do teu filho, o coração da tua mãe, o coração do teu pai, da pessoa que você mais ama nessa vida, não resolve o seu problema. Porque o coração deles tem o mesmo problema que o teu. A única maneira de nós resolvermos o problema do nosso coração é recebendo um novo coração pelo Pai. Por isso que o coração do psicólogo,
com todo respeito à profissão do psicólogo, eu falo isso, não resolve a sua vida. Tem gente tentando resolver o problema do coração humano em psicologia, em psiquiatria, com remédios, com tratamento, com terapias. O que você precisa é de Jesus Cristo. Isso não é temporário. Porque o homem só pode oferecer paliativo. Porque transplante de coração só Deus pode realizar. Só Ele pode dar um novo coração ao homem. Um coração ferido pela rejeição, Salmo 27, 10. Eu acho que todos nós experimentamos rejeição na nossa vida, né? Os jovens, os adolescentes são os que mais sofrem, né, de rejeição na época em que eles estão vivendo, né, porque eles estão despertando, né, para o amor, para o companheirismo, eles estão buscando, né, um parceiro para a vida, faz parte do momento da vida. Né? E enquanto eles estão nessa busca, muitas vezes, né, eles enfrentam várias rejeições. Né? O garoto se apaixona pela menina, mas a menina está apaixonada pelo outro garoto. Aí você fica lá morrendo de amores, ela não está nem aí para você. Ou vice-versa. Ou então você começa um relacionamento, está feliz da vida, achei a paixão da minha vida, e a paixão da sua vida, daqui a pouco se transforma em maldição da sua vida. Te machuca. Sente rejeitado. Ou alguém que você estava se dedicando, falava, é essa pessoa, chega no meio do caminho e fala, acho que não é você não. Rejeição. Os colegas, os amigos. Isso não acontece só com gente jovem, não, acontece com gente mais velha também. Acontece com criança também. Mas olha só, o Salmo 27, ele diz, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha só, o que é que a gente tem de mais próximo na nossa vida, querido? Na verdade, essa é a realidade, né? Quem é a pessoa que mais ama a gente nessa vida? É pai e mãe. A pessoa que mais te ama na vida, querido, é seu pai e sua mãe. Não é seu esposo, não é sua esposa, não são seus amigos. Aqui, nesse mundo, a pessoa que mais te ama é seu pai e sua mãe. Mas até o seu pai, que é a pessoa que normalmente mais te ama, também pode te rejeitar. Porque o homem decepciona. O homem falha. Mas tem alguém que não falha. E é isso que ele está querendo mostrar aqui para a gente. O ministério de Jesus Cristo. Jesus veio. Por quê? Porque até mesmo aqueles que normalmente nos amam mais do que qualquer outro, eles podem deixar de nos amar, eles podem nos abandonar, mas tem um que nunca vai deixar de nos amar, tem um que nunca vai nos abandonar, aliás, ele está pronto para nos acolher, se nós crermos em Deus. Ele vem para curar. Outro problema é o coração esmagado pela perda. Muitas vezes assim a gente está. Quando nós perdemos uma pessoa que a gente ama, quando nós perdemos estabilidade, quando nós perdemos trabalho, quando nós perdemos bens. Existem vários tipos de perdas, e perdas podem esmagar o nosso coração. Não é fácil. Alguns já experimentaram. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, quando a gente perde alguma coisa importante, quando a gente perde, né, uma oportunidade na vida, isso pode esmagar o nosso coração. Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram. Olha só, ele não fala assim, bem-aventurados, ou seja, abençoados são as pessoas que não têm problemas. Ele não diz assim, abençoados são aquelas pessoas que nunca perdem nada, porque essa é a mensagem do evangelho, é mentiroso. O evangelho da prosperidade, ele diz, né, você sempre vai ser vitorioso, você é lindo, você é maravilhoso, pode ser a pessoa mais feia nesse mundo, mas você vai lá no espelho e fala assim, sou bonito, sou bonito, sou bonito. E aí ele te ensina lá, vai lá, sou bonito, sou bonito, sou bonito, sou bonito. Aí você começa a achar que você é bonito mesmo. Meu querido, a melhor coisa é enfrentar, eu sou feio mesmo, e o que tem? Deus me ama feio, foi Ele que me fez. Um dia eu vou ficar lindo, porque eu vou ter um corpo de glória, o mesmo que o dele.
A gente fica aí com as bobeiras, né? Autoafirmação. Não, o poder da palavra, né? Tá cheio de crente aí que acredita nessas bobagens. Não, a palavra tem poder. Quem tem poder na palavra é Deus, não a sua, querido. A única palavra que tem poder é essa, está escrito na sua frente. Você quer uma palavra com poder? Abre a Bíblia e lê. Essa palavra tem poder, e não a sua. Sabe, você acha que se você falar assim, eu estou doente, eu fiquei resfriado, você vai ficar resfriado? A palavra tem poder, então não fala. Aí tem uns crentes que falam assim, e aí, você está bem? Não, estou maravilhoso. O cara está morrendo. Você está resfriado? Não, nem fala isso. Não fala porque a palavra tem poder. Para de bobagem, querido. Se fosse assim, nós seríamos todos milionários, saudáveis e nunca mais morreríamos, porque a gente ia passar o dia falando assim, hoje eu tenho muito dinheiro, eu não fico mais doente. Pronto, a palavra tem poder. Não tinha pobreza no mundo. E eu não entendo como é que tem gente que acredita nisso. E o pior é que ainda se diz cristão. A única vez que a Bíblia fala a respeito do poder da palavra, lá em Tiago, ele está se referindo às pessoas que lançam maldições, às pessoas que amaldiçoam, que fazem fofoca, que contam mentira. Então ele está dizendo, olha, cuidado, não defame a vida de uma pessoa, não conte mentira, não faça fofoca, porque isso pode incendiar uma floresta, isso pode causar um problema grande na vida de uma pessoa. Ou seja, a palavra tem poder, no sentido de Tiago, que ele está dizendo que, na verdade, o que ele estava instruindo lá para a gente, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar espalhando notícia falsa, não falar coisa errada, para não contar da vida das pessoas sem ter autorização delas, né? Para a gente não se tornar um fofoqueiro. É nesse intuito que lá ele diz que a palavra tem poder. E aí a gente distorce o que a Bíblia diz, o que está escrito, e a gente acredita nessas bobagens. Aí fala assim, não, mas tem um pastor que escreveu um livro, a palavra tem poder. Pois é, falsos mestres, falsos profetas iam aparecer. Paulo já tinha avisado. Aí os falsos cristãos também acreditam. Porque os verdadeiros acreditam em Jesus Cristo. Acreditam na palavra. E eles vivem pela palavra que tem poder, que é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Essa palavra muito. Então ele diz, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Olha só, Deus não fala assim, eu vou remover o problema da sua vida. Não, ele fala assim, eu vou te consolar em meio ao seu problema. Tem hora, querido, a gente não precisa que os nossos problemas sejam resolvidos. Tem hora que é bom que alguns problemas permaneçam na nossa vida. Sabe por quê? Porque ajuda a gente a ficar perto de Deus. Ajuda a gente a continuar dependente de Deus. Às vezes é bom ter um espinho na carne, para que a gente possa aprender a viver pela graça. Às vezes é bom a gente passar por algumas coisas e essas coisas nunca acabar na nossa vida, para que a gente não se afaste de Deus. Por quê? A graça de Deus nos basta. Nós precisamos do consolo, do conforto e não da solução dos nossos problemas. O que a gente precisa é da solução do problema do pecado. E esse sim precisa de solução e só Jesus pode resolver. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Aqui em Isaías, capítulo 61, versículo 1, essa passagem que diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração, ela significa, literalmente, a palavra utilizada aqui, é enfaixar uma ferida. Ou seja, então, Deus não só confronta a gente no nosso pecado, mas Ele então entra na nossa vida e Ele traz a cura. Ele enfaixa, Ele cuida, Ele faz sarar, Ele traz a restauração. Jó, quando viveu todas as malésias de sua vida, quando ele viveu todas aquelas dificuldades que o livro relata para a gente, em um momento ele disse uma coisa interessante, lá em Jó capítulo 5, versículo 17 e 18. Jó 5, 17 e 18 diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Opa! Ou seja, abençoado é quem Deus corrige. Quem que é benção aí?
Já diminuiu, né? O povo já não está querendo mais esse tipo de bênção, né? Mas bênção é isso, né? A gente fica indo, às vezes, na igreja, aí diz que vai vir um profeta aí, a gente fala, eu vou lá atrás da bênção. Que não precisa ir lá atrás da bênção, não. Deus tem bênção para você aqui. Yeah. E uma das bênçãos de Deus é Ele te corrigir. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Portanto, olha só, não desprezes a correção do Todo-Poderoso, porque Ele fere. Quem é que fere a gente? Deus. Não é o... Ele fere, está falando de Deus. Ele fere e cura. Ele fere e as suas mãos curam. Tem hora, querido, que muita coisa está acontecendo na sua vida não é por causa do diabo, não, é por causa de Deus mesmo. Tem hora que Deus vai lá e dá umas lambadas na gente, Ele fere a gente, mas Ele não deixa a gente na ferida, Ele não deixa a gente caído, Ele não deixa a gente destruído. Ele faz para corrigir, para nos ajudar. Ele faz e fere. É igual a mãe. O menino faz a coisa errada, ela senta a borracha nele. E está certinho. Fere lá o lombo do menino desobediente. Mas ela depois ama o filho. Daqui a pouco ela faz a janta, ela serve, ela lava a roupa dele, ela acorda ele de manhã cedo no outro dia, beija ele, manda ele para a escola. Ela fere, mas a mão cura. É assim. Por quê? Porque ela ama. Por que Deus faz assim? Porque Ele nos ama. A melhor coisa, querido, é você estar sendo ferido por Deus, porque é um sinal que Deus te ama. Ele te ama. É isso. Jó entendeu isso. Se teve alguém que levou umas lambadas fortes, foi Jó, não foi? Oh, meu Deus. Você conhece a história de Jó? Se não conhece, vai para casa essa semana e leia o livro de Jó. Você vai ver. Se você acha que o seu problema é grande, leia o problema de Jó para você ver. Aí você vai ver o tamanho do problema de Jó para você poder comparar com o seu. Aí você vai ficar até com vergonha depois de ler o livro de Jó. Você vai ver que você não tem problema. Né? E ele mesmo disse isso. Deus me ama. Segunda missão de Jesus Cristo está na última parte do versículo 1. Ele diz: a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, a segunda missão de Jesus na sua primeira vinda era trazer a liberdade. Na verdade, essa expressão aqui, agora, no livro de Isaías, ela é uma referência a uma das leis levíticas, né, que se refere ao ano do jubileu, o ano do jubileu. Eu lembro que na minha primeira mensagem, eu perguntei aqui para os irmãos se vocês sabiam por que o Espírito Santo só desceu sobre a igreja depois de 50 dias. Não é? Depois de 50 dias. Muita gente não sabe por que não foi no dia 49, não foi no dia 51, né? Não foi no dia 52. Por que foi nos 50 dias? Porque tudo na Bíblia tem um motivo. Então nós vamos ver algo. Queria que você fosse comigo agora eu quero que você vá em Levítico capítulo 25. E aí outro livro que eu pedi para você marcar, que a gente também vai ir e voltar. Em Levítico capítulo 25. Nós vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito do ano do jubileu. Por quê? Porque o que Jesus ele veio fazer foi isso. Né? Chegou o ano do jubileu para mim e para você. Chegou o ano do jubileu para a humanidade. A missão de Jesus Cristo era trazer o ano do jubileu. Era libertar o cativo, era trazer a liberação. Então vamos aprender um pouquinho a respeito do que é o ano do jubileu. Então eu vou começar no versículo 8, Levíticos, está lá no início da sua Bíblia. Levíticos está bem no início da Bíblia. Levíticos, capítulo 25. É o quarto livro da Bíblia. Ou o terceiro, não sei. Agora fiquei. 25, Levíticos 25. Levíticos 25, versículo 8. Olha só, ele vai começar a falar do ano de jubileu. Todo mundo achou? Então vamos lá. Alguém precisa de misericórdia? Peça a Jesus. 8. Versículo 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes
7 anos. Então, ele usa essa expressão semana aqui, não de uma semana de 7 dias, mas de um tempo. Tá? 7 tempos de 7 anos. 7 vezes 7 é quanto? Quem não fugiu da escola me responde. Opa, tá bom. O resto fugiu da escola. Né? 7 vezes 7 são 49, exatamente. Anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Vocês acertaram, tá vendo? A Bíblia confirma. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação, que é dia da expiação, no 49º ano, eles iam tocar até, durante esses meses, eles iam estar tocando todos os dias essa trombeta, anunciando que estava chegando o dia da expiação. Para quem não sabe, o feriado chama Yom Kippur, os judeus eles celebram até hoje, faz pouco tempo, o Yom Kippur, ou o dia da expiação, que é o dia da redenção, o dia do perdão, o dia que isso representou um tempo em que eles eram escravos, e Deus trouxe a liberdade. A gente se lembra da história em que Deus, que o povo inimigo iria destruir, matar todos os judeus, e a rainha Esther, ela interveio diante do rei e ele então deu perdão, trouxe a expiação. Então até hoje eles celebram essa data. Então nessa época que celebrava essa data, eles iam passar a trombeta, versículo 10. Olha só. E santificareis o 50º ano. Então, depois que passasse esses 49 anos, o ano 50º ano, e proclamareis a liberdade por toda a terra a todos os seus moradores. Será para vós um jubileu. Jubileu, para quem não sabe, é alegria, é júbilo, é alegria. Por que era alegria? Cada um de vós voltará à sua possessão, cada um de vós voltará à sua família. Quem era escravo ia ser liberto, quem devia dinheiro ia ter a dívida quitada, quem havia perdido as suas terras receberia de volta as suas propriedades. No ano do jubileu, tudo que era perdido era restaurado. Se você perdeu a liberdade, perdeu o dinheiro, perdeu a propriedade, você recebia de volta. Deus havia, dentro das suas leis, determinado que nenhum dos seus filhos enfrentaria as consequências das suas perdas para sempre. Deus, ele sempre, de tempo em tempo, traria restauração. Então, ele estabeleceu pela lei que a cada 50 anos, depois de um período de 49 anos, no 50º ano, haveria restauração. Esse ano era tão importante para Deus e para o povo que, nesse ano, o povo ficava proibido de plantar. Não se podia plantar, não se podia lavrar a terra, nada disso. Não, a terra ia ficar, as plantas iam ficar do ano seguinte para esse ano, e aí o que desse, eles podiam colher naquele ano. E por que Deus fez isso? Porque quem planta aqui sabe muito bem que muitas plantas, você planta ela cresce, você colhe, mas depois você tem que fazer o quê? Cortar ela, arrancar ela fora e plantar uma planta nova. Se você deixar a velha, ela produz o quê? Menos. Quem planta milho no final só colhe milho, o que acontece? A cada passar de ano vai dar menos, daqui a pouco não dá mais nada. Ou se ele dá aquele milho estragado, aquele milho feio, já não dá, porque a planta é velha, ela não tem força. Então eles plantavam. Então Deus está falando, não, você não vai plantar. Por que ele disse que ele não vai plantar? Porque o 50º ano é o meu ano. Vocês vão depender de mim. Vocês vão ver que vocês vão colher mais do que quando vocês cortam e plantam de novo, porque é o ano da provisão de Deus, é o ano da bênção de Deus, é o ano da alegria, é o ano em que eu separei para trazer para vocês a libertação, a liberdade, é isso que ele estava falando. Então, o que o jubileu ele trazia? O que Jesus ia trazer? Por que Jesus ele é o libertador? Porque ele ia cancelar as dívidas. É Ele quem cancela a dívida do pecado. Ele é a nossa provisão. Eu não deixei de ser pecador, mas até o pecado que eu cometo, Ele já proveu o perdão por ele. E eu tenho que confiar na provisão dEle. Eu não preciso plantar. Eu só preciso confiar e colher.
Então, havia o cancelamento das dívidas. Pode ficar aí em Levíticos, eu só vou ler rapidamente Deuteronômio 15, porque lá em Deuteronômio 15 ele repete o jubileu, e lá ele dá um detalhe que não está aí nesse texto. E aí ele fala do perdão das dívidas canceladas. E ele diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Na verdade, o pagamento das dívidas era constante, não era só no quinquagésimo. A cada 7 anos havia. Quando chegava nos 50, caducava de uma vez. Era assim. Segundo tipo de liberdade que acontecia aqui no jubileu, né? Os escravos eram libertos. Olha aí Levíticos, capítulo 25, você está comigo, no versículo 39 ao 41. Olha só, quem era escravo, ou porque não tinha dinheiro para se manter, se entregou voluntariamente para ser escravo, ou porque fez um empréstimo e não pôde pagar, então decidiu trabalhar, né, para outra pessoa. Se ele fosse escravo de alguma maneira, ele seria liberto. Ele diz assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Olha só, ele era escravo, mas não era nem para ser tratado como escravo. Escravidão naquele tempo era diferente, querido. Até quando? Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa ele, os seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão dos seus pais. Olha só. Ele ficava livre, junto com toda a sua família. O escravo era liberto. E é isso. Você um dia foi escravo do pecado, querido. Então, Jesus ele veio para te libertar da escravidão do pecado e para te devolver a sua família, que é a família de Deus. E é por isso que agora você é filho de Deus. Porque você tem um pai que cuida de você. E você pode voltar à casa do Pai. E ainda na liberdade, o que o jubileu trazia para a gente? O jubileu também restaurava as propriedades, aquilo que você havia perdido. Levíticos 25, 25, vai lá no versículo 25. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador e resgatará o que vendeu. De novo, mais uma vez, se você tinha uma terra e você empobreceu e não tinha, né, como mais manter a sua terra, você às vezes vendia parte da terra ou toda a terra, você dava àquela pessoa, você tinha a oportunidade do ano 50 ter um resgatador, alguém podia vir e ajudar você a quitar aquela dívida, ou você podia quitar a sua terra e ter sua terra de volta. Aquela pessoa não podia ficar perpetuamente com a sua terra, era devolvido, ou seja, se você perdeu, se o pecado trouxe prejuízo sobre a sua vida, Jesus promete te restaurar. É por isso que o pecado que trouxe a morte na nossa vida e no nosso corpo, Deus promete que Ele nos dará a vida num novo corpo, numa nova propriedade. Você não vai ser um espírito voando nas nuvens. Você não vai ter asinha que vai estar flutuando e passando pelas paredes. Não, você não vai viver dessa maneira. Você vai ter um corpo vai ter restaurado. Aliás, eu, Daniel, né? Pastor Cláudio até que não, ele está bem, né? Mas, eu, Daniel, a gente até os fios de cabelo que caiu e a gente perdeu a conta, Deus não perdeu a conta, Ele conta cada um e Ele vai restaurar tudo de volta. Vai ser tão bom o nosso corpo que não vai mais cair cabelo. A esperança do careca, querido, não é a Turquia, é Deus. Você vai lá, gasta uma fortuna na Turquia, planta uma floresta, parece, né, um milharal, né? Tem aquele negócio esquisito na sua cabeça. Daí uns dias começa a cair tudo de novo. Que é a tua genética. O dinheiro que você gastou lá vai tudo pelo ralo de novo. Eu não sei se Deus conta esses cabelos, porque não era seu, né? Mas um dia Deus vai restaurar tudo, querido. Tudo que você perdeu, a sua dignidade, o seu valor, a sua saúde, a sua alegria. Jesus Cristo é o libertador, o nosso resgatador. Ele veio para resgatar o homem do pecado. O ano da liberdade total.
Isaías estava dizendo aqui que o Messias, Jesus Cristo, ele é o jubileu espiritual. Foi por isso que o Espírito Santo, ele não veio no dia 49, no dia 51, porque tudo tem um propósito. Foi no 50º dia, foi no dia da celebração. Porque era dia de alegria, era dia de restauração completa. E ele faria de uma vez por todas. Ele nos libertou porque nós éramos prisioneiros do pecado, ele nos libertou porque nós éramos prisioneiros da culpa, ele nos libertou porque nós éramos prisioneiros da morte. Mas Cristo veio e abriu as portas da prisão. Nós já lemos esse texto, mas eu queria que você fosse lá comigo, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Foi quando Jesus entrou na sinagoga, você se lembra da minha última mensagem, foi quando Jesus entrou na sinagoga e deram para ele o livro, né, o rolo, e ele foi então pregar. E aí ele abre o rolo no livro de Isaías, nessa passagem que nós estamos lendo, no capítulo 61, e ele lê. E olha só, ele diz exatamente o que nós estamos estudando aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus estava dizendo aqui quando ele pegou esse rolo e ele estava pregando diante lá do seu povo? Ele estava dizendo, eu sou o jubileu verdadeiro, é isso que ele está dizendo. Eu trago a liberdade real, eu restauro o perdido, sou eu o jubileu. E aí a gente entra na última missão de Jesus Cristo. A última missão de Jesus Cristo, que está na última parte daquilo que Jesus acabou de falar e ler, e está na primeira parte do versículo 2. Olha só. Ele diz, em Isaías 61, 2, ele diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a missão de Jesus Cristo, a última missão de Jesus Cristo, enquanto ele veio na primeira vida, foi de salvar, de abençoar as pessoas. Quando Jesus, ele leu, né, o que Lucas escreveu aqui, essa passagem, ele parou exatamente aqui nesse versículo. Por que ele não continuou a leitura? Por que ele parou antes da frase que continua o versículo 2, diz, e o dia da vingança do nosso Deus? Por que ele parou aqui? Porque naquele momento em que Jesus estava vivendo, ele estava cumprindo a sua missão. E a sua missão era a missão da era da graça. A vingança não pertence à era da graça. A vingança vai vir, mas vai vir num tempo posterior. Depois que Jesus voltar uma segunda vez, reinar por 1000 anos junto da sua igreja neste mundo, mostrando o que é viver num mundo onde Deus governa. E aí então, Satanás será liberado, seus demônios serão liberados da prisão, e nós teremos uma batalha final, um Armagedon, uma luta final, onde o pecado, o inimigo será destruído de uma vez por todas. Onde a igreja, junto do seu Senhor Jesus Cristo, vencerá, porque a vitória está garantida. Mas essa era ainda não chegou. Então Jesus parou aqui. Jesus parou aqui. Não tinha que falar mais nada naquele momento. Ele estava começando a era da graça, ele estava iniciando, ele parou ali. Ele estava dizendo, eu sou a bênção, eu sou a bênção. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Olha só. Paulo, quando ele escreve, ele está dizendo que agora a igreja havia iniciado um novo período. Havia sido inserida numa nova aliança. Estava começando um novo tempo. Olha só o que ele diz. Isso que Paulo escreve aqui é muito importante. Versículo 2, ele diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Em algumas versões mais antigas diz, o dia é hoje e a hora é agora. É isso que ele está dizendo. Quando? Quando é o tempo? É agora, é hoje, não é amanhã, não é depois.
Hoje é o dia, a hora é agora. Se iniciou, a nova aliança está vigente. Aquilo que um dia era profecia, aquilo que um dia Isaías anunciou, hoje é realidade, hoje está acontecendo. Hoje nós vivemos esse período. Como é que eu sei disso? Porque os próprios anjos do céu anunciaram isso. Quando o anjo do céu veio a José e ele anunciou a chegada do seu filho Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele diz, olha, você vai ter um filho. Ele diz, e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Querido, hoje é o dia. A oportunidade é essa. Não deixe para amanhã. Aí você fala assim, sou muito jovem, esse negócio de ficar indo na igreja, de ficar obedecendo a Jesus, isso não é para mim agora não. Querido, hoje é o dia, a hora é agora. A gente não sabe quando ele vai vir a segunda vez, e quando ele chegar pela segunda vez, já não haverá tempo. Essa é a oportunidade. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da bênção. A bênção de Jesus é a salvação. A maior bênção que um homem pode receber é a salvação da sua alma. O tempo é agora, hoje é o dia, é urgente. O mesmo Cristo que hoje está aqui para salvar, nós vamos ver na próxima mensagem, vai voltar uma segunda vez para julgar. Hoje ele está aqui salvando. Para a gente concluir tudo que a gente tem aprendido aqui agora em 1 versículo e meio. O nascimento de Jesus, ele celebra uma notícia extraordinária. E a notícia extraordinária é que Deus se fez homem e está no meio de nós. Ungido, ele veio para curar, para libertar, para salvar, para anunciar o jubileu do Senhor. Mas essa mensagem, ela precisa de uma resposta. Foi com essa mensagem que Jesus confrontou os seus compatriotas em Nazaré. E, infelizmente, eles rejeitaram. E você que me ouve? Você vai receber, vai crer? Ou você vai rejeitar? Hoje você vai andar com Cristo? Ou hoje você vai andar como o anticristo? Ou você hoje é de Cristo, ou você hoje é o anticristo. Essa é a realidade. Qual vai ser a realidade da sua vida? Entenda uma coisa, querido. Seus pecados foram perdoados, a sua dívida foi cancelada, a sua prisão foi aberta, o seu coração foi restaurado. E nós podemos viver na alegria da nossa salvação. O que você vai escolher? Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre cada um daqueles que hoje ouvem essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, para trazer em nosso coração a convicção, para crermos, Senhor, para que, crendo, Senhor, que somos pecadores, precisamos do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, Senhor, certamente o juízo virá, Senhor, e nós não queremos, Senhor, passar pelo juízo, nós queremos passar, Senhor, Pai querido, pelas tuas portas, para se sentar na tua mesa, cear contigo e experimentar da tua bondade, da tua grandeza, da tua soberania, da tua santidade. Por isso hoje converte os nossos corações, Senhor, muda as nossas vidas, para que crendo nós venhamos a viver para ti. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.